O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é Páscoa. Celebrar a oitava de Páscoa é celebrar a Páscoa do Senhor. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa. É tão importante que são 8 dias que nós celebramos a Páscoa do Senhor, como são 8 dias que nós celebramos o mistério da encarnação no Santo Natal. E isso precisa nos alcançar hoje, essa boa nova. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. O Calvário pode ter sido a última palavra do ser humano, no sentido da condenação a nosso Senhor. No Calvário, lá na cruz, era uma aparente morte. Ou melhor, deixa eu refazer o que eu disse, de corrigir, retificar. O Calvário, a cruz, parecia uma derrota, mas na verdade era uma grande vitória. Ali Jesus estava vencendo o pecado. Ali no Calvário, na cruz, Jesus estava vencendo o demônio. E qual é a causa? Qual é, na verdade, a consequência do pecado? Alguém poderia me dizer? Qual é a consequência do pecado? A morte. A consequência do pecado é a morte. Adão e Eva estavam num estado de um dom preternatural de imortalidade. Eles não morriam. Depois que eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Eles pararam, na verdade, começaram a sentir dor, ficar doente, morrer. Até então, isso não acontecia. Por isso que o apóstolo Paulo, vou até pegar o texto aqui, na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim. Deixa eu abrir aqui a Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 23. Com efeito, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus. Olha que coisa esplendorosa. Olha o que é celebrar Páscoa. A morte
de Jesus lá na cruz venceu o pecado e venceu o demônio. A ressurreição de Jesus é a comprovação daquilo que aconteceu lá no Calvário. Ele venceu o pecado, ele venceu o demônio, e a consequência do pecado é vencida pela sua ressurreição. Ele ressuscitou, e ressuscitou verdadeiramente. E hoje nós tocamos nesse mistério, nós celebramos esse mistério. Então, o Calvário pode ter sido a última palavra do ser humano, mas o sepulcro vazio foi a última palavra de Deus. Deus venceu o pecado, venceu o demônio, e a ressurreição é a prova. Ele venceu a morte. Amém? Quantos aqui creem nessa graça? Levantem a mão, por favor. Se você não acreditasse, eu ia dizer assim: eu lamento muito, vã é a sua fé. Paulo já disse: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Porque nós cremos num Deus vivo, nós adoramos um Deus vivo, nós adoramos um Deus que está no meio de nós. E a carta o Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, tem uma palavra fundamental para a nossa caminhada de fé: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, até os fins dos tempos. Essa é a Páscoa. Veja só, o Pai glorificou o seu Filho ressuscitando dentre os mortos, e depois levando-o de volta aos céus. Nós vamos celebrar a ascensão do Senhor. O Cristo entronizado no céu pelo próprio Pai, ele ascende aos céus. Mas veja só, hoje Jesus abre a consciência dos seus para que eles entendessem as Escrituras. As Escrituras falavam de um Messias sofredor. Capítulo 52, versículos 12 e 13, depois capítulo 53 inteiro, de 1 a 12, vão falar do servo sofredor. Mas as Escrituras falavam de que esse servo sofredor, que morreria na cruz, ele ressuscitaria, para que um dia nós também ressuscitemos com ele. Amém? Essa é a verdade da nossa fé. E agora ele aparece, as portas estão fechadas, eles estão com medo dos judeus, e Jesus aparece lá, possivelmente no cenáculo onde eles estavam. Jesus aparece, é como se ele passasse pela parede. Por isso que eles vão ficar meio com medo, a alegria toma conta deles, eles estão numa alegria meio descontrolada, e eles acham que é um fantasma. E aí Jesus vai trazer para eles provas físicas. Um fantasma não tem carne, não tem ossos, pode colocar a mão. Depois manda fazer o peixinho. O que vocês têm para comer? Aí ele come o peixinho lá, devia ter alguma coisa a mais, né? Quando a gente faz peixe, a gente faz pirão, não é verdade? Devia ter uma farofinha. Vamos criar aí um prato gostoso para comer com peixe, né? Um arrozinho branco. Claro que não tem isso lá para o lado deles, lá, né? No Oriente. Mas a gente fica imaginando, ele comeu. Por que ele queria mostrar isso para ele? Não, eu não sou um fantasma. E se vocês saírem testemunhando, dizendo que vocês me viram, que eu passei pela parede, alguns vão dizer que é uma realidade psicológica. Vocês tiveram um transe psicológico conjunto e viram um fantasma que estava projetado na cabeça de vocês. Mas ele prova, toca, coloca a mão nas minhas chagas. Um fantasma não tem carne, um fantasma não tem ossos, um fantasma não come. Eu estou vivo. Não é uma aparição psicológica. Não é um transe psicológico coletivo. Sou eu. Sou eu. Veja, Jesus realça nessa aparição que Lucas narra a sua corporeidade. Ele realça ali que o Jesus pascal está vivo e ressuscitado com um corpo glorioso. Sua realidade física do seu encontro com os apóstolos é a prova disso. Veja só, por isso, ele vai dizer, podem me tocar. Ele se deixa tocar. Por isso ele vai dizer, podem me tocar. A ressurreição de Jesus, ela é uma
entidade física. É uma ação física. Ele está vivo, ressuscitado. Não é uma história, mas é um dado que ultrapassa até mesmo as questões científicas. Não é uma ficção. Jesus está vivo. E eu queria que mais uma vez você pudesse aplaudir esse Deus que está vivo. Ele ressuscitou. Nós não estamos celebrando algo aleatório, não. A gente está fazendo uma lembrança de uma história, não. Ele está vivo no meio de nós. Ele está ressuscitado. E veja, a primeira leitura vai mostrar exatamente isso. A partir da fé, aparece uma ação, um poder novo, capaz de salvar o homem. Por que Pedro está fazendo esse discurso? Quando eu estava meditando hoje, eu fiquei pensando, será que no ano de 2024, se eu chegasse lá no santuário Dom Bosco e começasse a fazer uma pregação como a de Pedro: vocês mataram Jesus, vocês o crucificaram. Era assim que Pedro estava pregando para eles. Vocês preferiram Barrabás, um criminoso, a Jesus, o Salvador, o Messias de Israel. Só que nós estamos numa geração adoecida. Talvez se Pedro tivesse feito a pregação assim aqui, a gente ia sair dodói, olha lá, só fica acusando a gente, que não sei o que lá, que dó, que dó, que dó, que dó. A pregação de Pedro converteu 3.000 pessoas. Essa pregação aí. Porque ele tocou no coração deles com a verdade. Vocês, pode ser até uma ignorância. Vocês cometeram esse pecado por ignorância. Ignorância das escrituras. Mas foram vocês que o mataram. E o interessante é que eles se arrependem. E eles pedem o batismo. E eles são batizados. E eles se tornam discípulos de Jesus. Então aparece um poder novo capaz de salvar o homem. E esse poder novo não se opõe ao Antigo Testamento. Esse poder novo, ele continua sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora sim, toda a Escritura foi cumprida. O Novo Testamento foi cumprido em Jesus Cristo. Mas o que Pedro faz? Ele mostra o significado do nome de Jesus. Em vez de Pedro pegar a glória para ele vai dizer: o milagre aconteceu por causa do nome de Jesus. Eu nunca vi nenhum testemunho de alguém ser curado em nome de Buda. Você já viu? Também não. Vamos invocar o nome de JK aqui para ver se cura alguém. O nome de um morto não cura ninguém. Somente o nome de uma pessoa viva e que é Deus, é que cura, é que liberta. É esse Deus que nós estamos adorando aqui. É esse Deus que nós estamos celebrando aqui. E é por isso que nós cremos em milagres. É por isso que nós chamamos essa missa clamando por milagres. Porque nós cremos num Deus vivo que cura hoje. Amém? E Ele pode te curar hoje. Você crê? Porque Ele está vivo. Pedro não usou provas dogmáticas. Pedro não usou uma linguagem abstrata. Mas ele usou o exemplo concreto, vivo. Ele faz a identificação do nome com um poder pessoal. Foi em nome de Jesus que esse homem que estava paralítico passou a andar. Porque não é o nome de um morto, é o nome de um vivo. Ele está vivo, ele está ressuscitado. Foi a partir desse nome que o milagre aconteceu, que a cura aconteceu. Atuar em nome de Jesus significa contar com esse novo poder salvífico que cura. Eu fui celebrar a Santa Missa no domingo de Páscoa à noite, na Casa da Canção Nova, em Queluz. Porque lá nós temos uma adoração agora de 50 dias. Começou no domingo de Páscoa e termina no domingo de Pentecostes. E o Padre Reinaldo, que é o formador lá, o mestre, me convidou para eu escolher, para eu celebrar ou na Páscoa ou no Pentecostes, ou no início ou no final. E eu escolhi o início. E eu fui celebrar lá. Depois da celebração foi uma bênção. Deus fez maravilhas. Expus lá o Deus imenso, né? Jesus. Colocamos na capela, começamos a adoração. Depois fomos fazer um momento de fraternidade, convivência. Tinha muitas pessoas. E aí uma senhora chamada Maria Rosa
veio me procurar para dar um testemunho. Diz ela que ela tinha uma doença, que ela já estava em tratamento, mas que foi dito para ela pelo médico: não tem jeito, nós precisaremos fazer uma cirurgia na sua garganta por conta da doença. E ela estava sentindo muito naquela noite, quarta-feira. E diz ela que acompanhando a missa do Clube da Evangelização, que foi transmitida ontem, presidida pelo padre Edmilson ontem, eu estava presidindo a missa e depois, no momento de adoração, eu disse: tem uma mulher e você está com uma doença na garganta, e o médico disse que precisa de uma cirurgia urgente. Jesus me diz que no nome poderoso dele, ele está te curando agora. Diz ela que sentiu um movimento na garganta dela, ela deu uma tossida, e ela olhou para o marido dela e disse: eu estou curada. Me leva no médico amanhã. Dormiu, acordou e foi levada ao médico. Quando o médico fez os exames, ela não tinha mais nada na garganta. E já passaram anos, e a cura aconteceu em nome de Jesus, porque esse nome é poderoso, porque ele é o nome de um Deus que está vivo no meio de nós. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar, é a nossa fé. Nós acreditamos num Deus que atua, que esse nome, ele tem poder. Ele é o nome que cura. E é exatamente isso que Pedro está dizendo. A cura do paralítico significa a passagem daquele homem incapacitado para uma vida nova. Isso se chama Páscoa. Quando nós somos curados, nós experimentamos Páscoa. E foi no nome de Jesus, no poder salvífico de Jesus, que alcançou aquele homem e modificou a história dele. Ao nós termos consciência dessa verdade, não haveria outra alternativa para nós senão a conversão. Não houve outra alternativa quando aquele povo tomou consciência do que Pedro estava anunciando, senão a conversão. Jesus é o autor da vida, vai dizer Pedro na sua pregação. Ele é o milagre. E aquele milagre é vida. O milagre é o exemplo prático dessa noção de que Jesus é o autor da vida, que ele multiplica todas as coisas, que ele muda todas as coisas, que ele cura. Do ressuscitado vem a vida. Jesus é aquele que dá acesso à vida. Jesus é aquele que venceu a morte e ele possui a vida para te dar a vida. Amém? Diga comigo: ele possui a vida para me dar vida. E ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Mais uma vez diga: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E nessa noite, fala o seu nome: eu, Padre Roger Luiz da Silva, creio na presença do ressuscitado. E eu quero experimentar, pela fé, essa vida. Então eu renuncio à morte. Eu renuncio ao autor da morte, Satanás, aos demônios. Eu renuncio ao pecado. E eu declaro agora que as consequências do pecado, a morte, a doença, são vencidas na minha vida, em nome de Jesus. Eu aceito o milagre de Jesus na minha vida, em qualquer área que eu esteja necessitado. Não há mais espaço em mim para a presença de morte, para o domínio do pecado e para toda e qualquer realidade proveniente do pecado, vinculada às enfermidades. Jesus, me dê hoje essa graça tremenda, pela fé, a saúde física, como destes aquele paralítico, como destes a Dona Maria Rosa, e como dás a mim nessa hora, porque o Senhor é o Deus da vida. O Senhor está vivo e ressuscitado. E no futuro, Jesus, diga comigo: e no futuro, eu te peço uma grande graça. Me dê a vida eterna. Me dê a vida eterna. Me dê a vida eterna. Amém. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
jamais experimentará a morte. A morte, ela vem pelo pecado, mas ele venceu o pecado, ele venceu o demônio e ele venceu a morte, para que eu e você entendamos que ele tem vida e vida nova aqui e vida eterna no futuro para nós. Amém. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.